Nós damos sequência ao projeto sobre a historiografia cearense, que o PET História da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, vem desenvolvendo. O projeto tem por fim traçar uma memória, fazer um levantamento de memória sobre a historiografia produzida no Ceará, a forma como os nossos historiadores compreendem a história, se formaram nesse ofício, né, no ofício de Clio. Enfim, o projeto tem por proposta um recorte temporal que vai de aproximadamente 1975 até os dias contemporâneos, né? Quer dizer, é um período bem delongado, mas o recorte se justifica pelo fato de, em 75, nós termos no Ceará a inauguração da Associação Nacional de História, à época Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU Ceará, e também pelo fato de, na década de 70, nós termos tido um início, pelo menos um início, de um processo de transformação na lógica de produção, de entendimento do que é história nas nossas universidades, né? Então, esse é o motivo desse nosso recorte. Hoje nós temos aqui, participando dessa entrevista, a professora Carla Silvino de Oliveira. A professora Carla Silvino de Oliveira é professora do curso de História da Universidade Federal do Piauí, lotada no campus de Picos, CSHNB. Me corrija se eu estiver errado, por favor. O nome do campus é bem grande. Enfim, a professora Carla, ela é formada em História pela Universidade Estadual do Ceará. Essa sua graduação se deu em 2003. Ela é mestra em História Social pela Universidade Federal do Ceará, tirou esse título em 2007, e em 2011 cursou a especialização em docência na educação à distância pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Atualmente, a professora é doutoranda em educação pela Universidade de São Paulo, USP, e fez um estágio sanduíche em Portugal. E, enfim, essa é a nossa convidada, que eu recebo com muita, muita alegria. Portanto, a nossa primeira pergunta seria, professora Carla, nós gostaríamos de saber como é que foi sua formação. Mas essa pergunta antecede a sua formação na graduação. É a sua formação desde menina, desde criança, até a graduação. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite a todos os alunos do PET, em especial o professor Dr. Tito Barros Leal. Gostaria também de parabenizá-los pelo trabalho, que é de extrema relevância para a memória da historiografia cearense, e fico muito feliz de participar desse momento, né? Respondendo à primeira pergunta, como foi a minha formação, né, não só no ensino superior, mas também na educação básica. Na educação básica, ela se deu principalmente no ensino particular, privado, na cidade de Fortaleza, em duas escolas de grande nome, eu não vou citar aqui, e durante toda a graduação eu tinha muito interesse pelas áreas de humanas, né? Então, gostava bastante de literatura, português, história, geografia, e sabia que meu futuro profissional iria nesse caminho, né? E até então, antes de tentar, na época eu fiz a seleção de vestibular, eu tinha uma dúvida, né, em que área ia prestar, em que curso ia prestar o vestibular. E a minha dúvida era filosofia, letras e história.
e conversando com um colega meu de bairro, que hoje ele é professor da UES, o professor Gleudson Passos, me convenceu a prestar vestibular para o curso de História na UES, e no qual eu ingressei em 1999. Permaneci no curso de licenciatura em História de 1999 a 2003. No curso, li uma obra do jornalista Lira Neto, chamado O Poder e a Peste, e me apaixonei pela história e trajetória do Rodolfo Teófilo. É um cearense que nasceu na Bahia, mas se dizia cearense, e escreveu algumas obras, entre elas a Varíola e Vacinação no Ceará, que tratava da epidemia de varíola em Fortaleza, né, durante a seca de 88 do século XIX, e me apaixonei pelo Ceará do século XIX, pela história da saúde e da doença, então resolvi pesquisar na graduação a construção do primeiro cemitério de Fortaleza, né? E o que é que isso tem a ver com a epidemia, né? Porque o primeiro cemitério de Fortaleza, ele foi pensado justamente no período próximo à epidemia de febre amarela, onde os enterramentos eram feitos dentro da igreja do Rosário, e por orientação do primeiro médico que chega aqui em Fortaleza em 1838, ele solicita a criação desse cemitério. E aí, iniciei na graduação essa pesquisa na área da história da saúde e da doença, na qual concluí em 2003, e ingressei no mestrado, como já foi dito, em 2004, na mesma área de pesquisa, na história da saúde e da doença, mas então meu objeto de pesquisa ele foi, de uma certa forma, ampliado, não só mais a construção do primeiro cemitério extramuros de Fortaleza, mas sim entender os espaços urbanos da cidade, voltado para o saber médico, né? A construção da Santa Casa de Misericórdia, a construção do cemitério e outros equipamentos que foram construídos a partir de um discurso médico. Após concluir o mestrado, em 2007, eu iniciei minha docência no ensino superior, numa faculdade particular na cidade de Sobral, e acabei me envolvendo bastante nas atividades de ensino, na formação de professores de história na área de ensino, principalmente na gestão de estágio e na coordenação do PIBID. E esse envolvimento foi tamanho que acabei me distanciando da pesquisa de história da saúde e da doença e me aproximando das questões relacionadas ao ensino de história. E 10 anos após o mestrado, eu ingressei no doutorado na área de educação, e o qual hoje pesquiso o currículo do ensino de história. Tentei ser breve, né, para a gente poder depois aprofundar algumas dessas questões. Boa tarde, professora. Então, nós sabemos que toda pesquisa ela parte de determinadas problemáticas, né? E como você já apresentou assim a sua trajetória acadêmica, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a sua formação, né, no período da graduação. Como foi cada etapa desse estudo, né, passando aí pelo processo de especialização, mestrado e agora doutoranda, como que cada etapa desse processo da sua graduação, ele tem contribuído e para a sua formação, para a gente pensar, tem contribuído para o que você se tornou, né, essa historiadora, e para o que você é, como cada etapa contribuiu. No caso, você deseja saber de cada etapa, da graduação, mestrado, especialização, é isso? Ou é só da graduação? Da graduação, do mestrado, daquilo que lhe marcou, né, como assim, principal caminho, assim, que lhe deu um direcionamento melhor para você ter se tornado essa historiadora que é hoje.
Certo. Luana, eu vou enfatizar um aspecto da graduação que vai me marcar durante toda a minha formação acadêmica, certo? Eu entrei na licenciatura na UES em 1999, e o nosso currículo ainda era um currículo antigo, dito antigo. É o currículo que a gente chama 3+1. Eram 3 anos de disciplinas ligadas à história, com temas de história do Brasil, Ceará, América contemporânea, e 1 ano que seria das disciplinas pedagógicas. Essas disciplinas pedagógicas, como didática, metodologia do ensino, geralmente eram ministradas pelos professores do curso de pedagogia, e não dialogava de forma alguma com as disciplinas do componente curricular, especificamente de história. A minha sensação é que a gente fazia 2 cursos, um curso com as disciplinas de história e o outro curso com as disciplinas de pedagogia. E isso me inquietava bastante, porque na época eu já lecionava na educação básica e o curso pouco me ajudava nas questões que eu enfrentava em sala de aula. Falava-se bastante do conteúdo histórico, historiográfico no curso, estimulava-se a pesquisa, porém o assunto de ensino era extremamente negado pelo próprio curso, né? E foi essa inquietação que me perseguiu durante toda a minha formação, até porque existia na época, isso no começo dos anos 2000, uma disputa entre os formados em licenciatura e os formados em bacharelado, como se os formados de licenciatura fossem só aqueles que fossem ministrar aulas, e os bacharelados eram exclusivamente os pesquisadores. E é uma questão até então que a gente se discute bastante, que é a regulamentação do profissional de história, do historiador, né? Esse historiador que é professor pesquisador, já que a gente não compreende, não podemos compreender o ensino sem pesquisa. E não podemos compreender também a pesquisa que não seja feita através do ensino, do ensinar a pesquisar. Enfim, então a minha graduação ela foi bastante problemática nesse sentido, ela tinha um modelo tradicional. Eu ainda tive professores coronéis, né, que foram que entraram no ensino superior através de convite do governo militar, e que em 99 ainda eram professores da casa, e isso fazia com que a gente perdesse bastante no avanço historiográfico, né? Para você ter ideia, eu fiz História da América pela apostila do Exército, em espanhol, né? Mas, ao mesmo tempo, outros professores que recentemente tinham terminado o doutorado, ingressaram no ensino superior na UES, né? No caso do professor Carlos Jacinto, que foi o meu orientador da graduação, a professora Berenice Abreu, excelente pesquisadora, ex-diretora do Museu do Ceará, professora minha da disciplina de História do Brasil, e outros professores, como o próprio Gleudson Passos, que eu já citei aqui na entrevista, começaram a transformar o curso de História da UES, né? Então, eu peguei o comecinho dessa transformação. A minha formação ainda foi muito tradicional e creio eu que esse contexto fez com que eu me engajasse nas questões do ensino de História. Ao terminar a graduação, no mesmo ano, eu entrei no mestrado. Isso é muito comum, concluir a graduação e já ingressar no mestrado. Como eu lhe falei, o mestrado foi na área de História da Saúde e da Doença, no qual eu aprofundei uma pesquisa que eu desenvolvi na graduação, que inicialmente foi a construção desse cemitério do São Casimiro, e no mestrado eu ampliei esse objeto para compreender a cidade de Fortaleza como um todo. Foi uma experiência bastante rica, né? Eu consegui produzir uma dissertação que até então supria uma lacuna na produção historiográfica sobre história da saúde e da doença,
haviam muitas produções ali do final do século XIX, do começo do século XX, e eu acredito que o meu estudo, ele avançou em meados do século XIX. Foi uma experiência também que eu tive de fazer disciplinas na Unicamp, sob a orientação do professor Sidney Schaulub. E o que me marcou bastante foi essa formação em História Social, principalmente na vertente da historiografia inglesa, né? A parte das leituras de Thompson. Então, enfim, em 2007 eu concluo o mestrado, essa etapa importante da nossa vida. Eu acredito que eu era bastante jovem na época e poderia ter aproveitado melhor, né? E eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente entra no mestrado ainda muito ainda sem experiência, né? E a gente acaba não aproveitando tão bem. Eu falo isso porque do fim do meu mestrado para o meu doutorado se passaram 10 anos, né? Geralmente as pessoas fazem a graduação, mestrado e doutorado consecutivamente, né? E eu tive esse hiato de 10 anos. Mas por quê? O que eu fiz durante esses 10 anos? O que me fez passar tanto tempo para entrar num programa de doutorado? Primeiro, eu mudei o meu objeto de pesquisa, né? Só que quando eu fiz essa mudança, não foi tão rápida. Eu demorei a abandonar a produção na área da história da saúde e da doença para ingressar na área da educação. E essa demora se fez porque ainda há uma certa dificuldade de desenvolver pesquisas na área do ensino de história nos programas de pós-graduação em história. Geralmente, os programas de pós-graduação em história, quando trabalha com a temática de ensino de história, trabalha com a história do ensino de história. E não dá conta das outras questões, como currículo, metodologia, didática, aprendizagem. E aí temos que buscar os programas de educação. E aí eu faço a reflexão, não parece o que eu enfrentei no problema lá na graduação, quando em 1999 a minha graduação tinha um formato de currículo 3+1, onde as disciplinas de ensino de história eram desassociadas da própria produção historiográfica, né? Então, mudar o meu objeto de pesquisa durante esses 10 anos me exigiu bastante coragem, né? E também uma tomada de consciência de que não seria possível, e eu gostaria muito de fazer o doutorado no pós-graduação em História, mas que o meu objeto de pesquisa não me permitiu, né? Então, o que me marcou nessa trajetória de 2003 até 2017, que foi o ano que eu entrei no doutorado, é justamente essa dificuldade de encontrar um lugar para o ensino de História nos cursos não só de graduação, mas também de pós-graduação em História.